Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre data de fabricação dos pneus. Onde eu localizo essa informação? Na lateral tem uma informação chamada número de série. No final do número de série, que é um código alfanumérico, vão ser 4 números. Esses 4 números vão te indicar qual é a data de fabricação do pneu, sendo que os 2 primeiros números informam a semana de fabricação e os 2 últimos números o ano de fabricação, tá bem? Chamam isso também de DOT, porém não é bem o DOT, porque o DOT é uma certificação americana. Assim como o Inmetro é brasileiro, o DOT é americano, pneu homologado para vender lá, tem que aparecer essa sigla imediatamente antes do número de série, tá bem? Então o pneu que não vai para lá, ele não vai ter o DOT, mas ele vai ter o número de série obrigatoriamente. Em uma das laterais, você tem ela completa, em outra lateral você vai ter ela parcial, sem a data de fabricação. Aí a gente vem naquele assunto que tem vários mitos, várias pessoas falando sobre validade ou vencimento dos pneus. A pergunta que não quer calar: pneu tem validade, tem vencimento? Não. Pneu não tem data de validade, não tem vencimento, como muita gente fala. Por quê? Porque não existe uma norma técnica que determine, uma legislação específica que determine qual é a data de vencimento de um pneu. Vamos pegar outros produtos que têm sim data de validade ou de vencimento. Existe uma norma que diz, inclusive muitas vezes é marcado no próprio produto qual seria esse vencimento. Para o pneu não existe, então. E geralmente o pessoal comenta que é de 5 anos, é que seja uma confusão com a garantia, o período de garantia. A garantia dos pneus ela é de 5 anos, a maioria das marcas trabalha com esse período, 5 anos a partir da data da venda do pneu ao consumidor, firmada ali na nota fiscal emitida pelo revendedor. Nossos produtos, todos eles têm 5 anos a partir da data da venda. Então, o que deve haver é uma confusão em relação a isso. E não quer dizer que o pneu, só porque ele está fora da garantia, ele esteja também, deve ser retirado do uso. Não faz muito sentido. O que é necessário é a gente avaliar o pneu para ver se ele tem condição de uso. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre estocagem do pneu. Condição de estocagem é determinante para que quando você começar a utilizar um pneu novo, ele tenha todas as propriedades que foram projetadas pelo fabricante. As condições de estocagem devem ser corretas, adequadas, para manter o pneu quase que inerte, ele praticamente vai se deteriorar muito pouco. E importante, eu não estou falando que o pneu não envelhece ou não se deteriora. Ele envelhece, deteriora com o tempo. Porém, fatores fazem com que essa deterioração seja muito mais rápida. Por exemplo, luz solar direta, raios UV, umidade, chuva, calor intenso, derivados de petróleo, materiais químicos agressivos aos compostos do pneu. Tudo isso daí vai acabar danificando o teu pneu, fazendo com que ele se degrade, os compostos se degradem mais rapidamente. Até mesmo máquinas geradoras de ozônio. O ozônio também acaba afetando os compostos do pneu. Então, a estocagem ideal é evitando todos esses fatores que aceleram, tá bem? Se o revendedor, o próprio distribuidor, que somos nós, o importador, segue esses padrões de estocagem adequados, o pneu, quando ele for colocado em uso, ele vai estar com as mesmas propriedades de fábrica. Vamos falar um pouquinho sobre conservação dos pneus. Eu falei que o pneu envelhece? Envelhece. Então você precisa sempre estar atento, olhando para o teu pneu, verificando se ele não tem nenhuma característica que denote, que mostre para você que ele está envelhecendo, que ele se deteriorou. Por exemplo, você olhando para o teu pneu, a banda de rodagem, a lateral, se ele tiver fissuras, rachaduras, cortes mesmo, daí já é uma questão muito mais de dano acidental, mas de qualquer forma você vai verificando o teu pneu, até mesmo o aspecto da borracha, porque muitas vezes o pneu envelhecido, ele fica com um aspecto da borracha petrificado, não tem mais elasticidade, maleabilidade, você aperta com a tua unha e você vai notar que ele está muito duro. E logicamente, se você usando no teu carro, você vai notar também que tem uma diferença de performance em relação ao pneu novo e agora, depois de algum tempo utilizado. Não só enquanto antes desses 5 anos você deve olhar para o teu pneu, mas o tempo todo sempre dá uma verificada para ver se você não tem nenhum tipo de avaria. E lógico, depois com uma idade mais avançada do pneu, você vai estar muito mais atento. Se você tem um pouquinho de dificuldade para de repente notar essas
essas características, confie num revendedor, um revendedor com bastante qualidade, com bastante conhecimento técnico, ele pode fazer uma inspeção para você verificar o teu pneu, tá joia? Que é muito importante a gente considerar aqui que pneu não é tudo igual. Tem diferença entre fabricantes. Fabricantes de alto nível, eles vão sempre buscar empregar a mais alta tecnologia, os melhores compostos, qualidade de composto, fazer pesquisas, buscar compostos inovadores para manter as características do pneu, porque eles sabem que o pneu, durante o uso, essas condições que eu acabei de falar para vocês, que são agressivas aos compostos do pneu, afetam a performance, quer dizer, a segurança. Então, eles vão desenvolver produtos, aplicá-los nos pneus, justamente para que ele mantenha as propriedades conforme o projeto por mais tempo. Pessoal, gostou do vídeo? Curte lá. Não se inscreveu no canal? Se inscreva. Dúvidas? Mandem. Esse é um assunto que gera bastante polêmica, gera bastante comentário, gera bastante dúvida. Manda para nós. Se for necessário, a gente vai fazer outros vídeos para sanar as dúvidas de cada um que mandar aqui para nós, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.